Hoje eu quero fazer uma oração por você que sente que a sua vida não sai do lugar. Você tenta, luta, se esforça, recomeça, acredita que agora vai dar certo, mas de alguma forma tudo volta para o mesmo ponto. É como se existisse uma força invisível empurrando você sempre para trás. Quando parece que as portas vão se abrir, algo acontece. Quando parece que a paz está chegando, um novo problema aparece. Quando parece que a vida vai entrar no eixo, tudo se embaralha de novo. E talvez o que mais tem cansado a sua alma não seja apenas a dor do problema, mas a repetição dele. Porque uma coisa é enfrentar uma batalha, outra coisa é viver preso em um ciclo que nunca termina. Tem gente que está vivendo ciclos repetitivos na área financeira. Trabalha, corre, se esforça, tenta organizar a vida, mas o dinheiro nunca permanece. Quando entra, logo sai. Quando consegue respirar, aparece uma dívida. Quando parece que vai prosperar, algo trava. E a pessoa começa a perguntar: meu Deus, por que comigo é sempre assim? Por que eu nunca consigo avançar de verdade? Por que eu vivo no limite, no aperto, na tensão, no medo do amanhã? E isso vai desgastando a mente, vai sugando a esperança, vai roubando a força da pessoa aos poucos. Outras pessoas estão vivendo ciclos repetitivos na vida emocional. Sofrem sempre do mesmo jeito. Entram em relacionamentos parecidos, se decepcionam da mesma forma, choram pelas mesmas razões, atraem ambientes pesados, pessoas confusas, situações que machucam. É como se a ferida mudasse de roupa, mas no fundo fosse sempre a mesma dor, e a pessoa já não sabe mais se é coincidência, se é fraqueza, se é destino, se é consequência, ou se existe alguma prisão espiritual invisível operando por trás de tudo isso. Há também quem viva ciclos dentro da própria mente. Pensamentos de medo, desânimo, angústia, sensação de fracasso, comparação, culpa, peso na alma, vontade de desistir. A pessoa até tem momentos bons, mas logo depois volta para aquele lugar escuro por dentro. Volta para a insegurança, volta para o abatimento, volta para a mesma prisão emocional. E ela começa a perceber que não está apenas enfrentando circunstâncias, ela está enfrentando padrões. Padrões que se repetem, padrões que cansam, padrões que roubam anos inteiros da vida. E é exatamente por isso que esta oração é tão importante. Porque existem batalhas que não são apenas visíveis. Existem ciclos que não se explicam apenas com lógica humana. Existem travas que não são somente fruto de má administração, azar, escolhas erradas ou ambiente desfavorável. Muitas vezes, existe uma guerra espiritual silenciosa tentando manter a pessoa girando em círculos, presa nos mesmos cenários, nos mesmos medos, nas mesmas dores, nas mesmas perdas. São ciclos espirituais invisíveis. E quando uma pessoa não discerne isso, ela luta só no natural contra uma prisão, que também está sendo alimentada no espiritual. Mas eu quero declarar algo antes de começarmos a oração. Deus não te criou para viver em repetição de sofrimento. Deus não te fez para andar em círculos. Deus não te chamou para passar a vida inteira tentando sair do mesmo lugar e nunca conseguir. O Senhor é Deus de libertação, de rompimento, de renovo e de avanço. O nosso Deus quebra correntes invisíveis. O nosso Deus desfaz laços espirituais. O nosso Deus visita áreas travadas e faz aquilo que ninguém consegue explicar. O que para muita gente parece apenas uma fase, para Deus pode ser uma prisão a ser quebrada hoje. O que para muita gente parece normal, para Deus pode ser uma amarra que precisa ser desfeita. O que para muita gente parece é assim mesmo, para Deus pode ser o início de uma libertação poderosa. Talvez você esteja ouvindo esta oração e pensando: eu já tentei de tudo. Já lutei, já chorei, já orei, já recomecei, já acreditei e continuo enfrentando as mesmas coisas. Mas hoje eu peço que você não desligue esse momento. Fique até o fim. Ore com fé. Ore com entendimento. Porque quando Deus entra em uma história, ciclos antigos podem ser interrompidos. Quando Deus visita uma vida, repetições malignas podem ser quebradas. Quando a mão do Senhor se move, aquilo que parecia uma sentença se transforma em testemunho. Eu quero que você, nesse momento, apresente diante de Deus a área da sua vida onde esse ciclo tem se repetido. Pode ser no dinheiro, pode ser nas emoções, pode ser nos relacionamentos,
Pode ser dentro da sua casa, pode ser na saúde da alma, pode ser em portas que nunca se abrem, pode ser em projetos que sempre travam, pode ser em derrotas que se repetem, pode ser em humilhações constantes, pode ser em quedas espirituais seguidas, pode ser em um sofrimento que parece sempre voltar. Apresente isso agora ao Senhor, porque nós vamos orar não apenas contra o problema aparente, mas contra a raiz espiritual invisível que sustenta esse ciclo. Respire fundo por um instante e entenda: você não está aqui por acaso. Deus conhece os bastidores da sua luta. Deus sabe quantas vezes você sorriu por fora e chorou por dentro. Deus sabe quantas vezes você se sentiu preso, cansado, frustrado, sem entender por que tudo se repete. Deus sabe o peso de carregar uma vida que parece andar, mas não avança. E nesta hora, antes mesmo de começarmos a parte mais intensa da oração, eu quero pedir que o Espírito Santo visite o seu coração, ilumine a sua mente e revele aquilo que está oculto. Porque existem prisões que só são vencidas quando primeiro são reveladas. Existem padrões que só são quebrados quando deixam de ser invisíveis. Existem ciclos que perdem força no instante em que a luz de Deus entra onde antes só havia confusão. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta primeira parte da oração eu te peço, visita agora esta pessoa. Toca onde ninguém vê. Entra nas áreas escondidas da alma. Mostra, Pai, o que tem se repetido. Mostra o que está drenando as forças dela. Mostra aquilo que parece normal, mas não vem de ti. Mostra aquilo que foi se tornando rotina de dor, mas nunca foi o teu plano. Traz discernimento espiritual. Abre os olhos desta pessoa para enxergar o que precisa ser rompido. Abre o entendimento dela para perceber onde o inimigo tem trabalhado em silêncio e que toda cegueira espiritual, toda confusão mental, toda mentira plantada na mente caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, prepara esta vida para o rompimento. Prepara esta casa para o rompimento. Prepara esta mente para o rompimento. Porque nós vamos entrar agora em uma oração de confronto espiritual. E eu creio que aquilo que vem se repetindo há meses, há anos, talvez até há muito tempo, não permanecerá da mesma forma depois desta oração. Em nome de Jesus, que a fé renasça, que a esperança seja fortalecida e que o coração desta pessoa se posicione diante de ti com confiança. Porque o Senhor ainda quebra correntes, o Senhor ainda desfaz amarras, o Senhor ainda interrompe ciclos malignos. E hoje nós vamos clamar por isso. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em oração diante da tua presença, com toda a fé e com toda a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E eu te apresento esta vida que está cansada de viver as mesmas dores, os mesmos atrasos, os mesmos medos, os mesmos fracassos, as mesmas perdas, os mesmos bloqueios. Pai, esta pessoa já suportou repetições demais, já chorou pelo mesmo motivo muitas vezes, já viu os mesmos problemas se levantarem de formas diferentes, já sentiu o peso de lutar e ter a sensação de voltar sempre para o mesmo lugar. Mas nesta hora eu clamo, entra com o teu poder e quebra todo o ciclo repetitivo maligno. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a força espiritual que atua para manter esta pessoa presa em círculos. Toda seta invisível lançada contra a vida financeira, emocional, familiar e espiritual dela, seja quebrada agora. Toda amarra invisível que impede o avanço, toda prisão que gera repetição de sofrimento, toda cadeia espiritual que prende esta vida a padrões de derrota, seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que toda legalidade maligna, toda opressão silenciosa, toda influência contrária que tenta perpetuar escassez, dor, desordem, confusão e abatimento, perca a força nesta hora. Pai, se existe um ciclo de perdas financeiras, que seja quebrado agora. Se existe um espírito de devorador agindo, consumindo recursos, fechando portas, levantando dívidas, impedindo a prosperidade, eu repreendo em nome de Jesus. Que cesse essa repetição de aperto, de medo, de contas acumuladas, de humilhação financeira, de frustração constante. Que o Senhor toque na fonte, toque nas oportunidades, toque na organização, toque nas decisões, toque nas portas profissionais,
toque no trabalho desta pessoa, e que onde havia vazamento, passe a haver sustento. Onde havia trava, passe a haver abertura. Onde havia desordem, passe a haver direção. Onde havia repetição de escassez, passe a haver um novo tempo de equilíbrio, sabedoria e provisão. Pai, se existe um ciclo emocional de sofrimento, de rejeição, de abandono, de medo de dependência, de tristeza profunda, de decepções repetidas, eu peço que o Senhor entre quebrando agora. Toda repetição de relacionamento errado, toda atração por ambientes pesados, toda ligação emocional adoecida, toda lembrança que aprisiona, toda ferida que faz a pessoa reviver a mesma dor, seja tratada e visitada pelo teu poder. Arranca da alma tudo aquilo que mantém essa pessoa presa ao ontem. Rompe, Senhor, os laços invisíveis com dores antigas. Quebra o padrão da autossabotagem. Quebra o padrão do medo. Quebra o padrão da culpa. Quebra o padrão da carência que faz aceitar o que machuca. Quebra todo o ciclo emocional que impede esta pessoa de viver a paz que vem de ti. Senhor, se existem ciclos espirituais invisíveis operando nesta vida, eu clamo por discernimento e libertação. Tudo aquilo que foi alimentado sem perceber, toda porta que ficou aberta, toda influência maligna que se fortaleceu no oculto, todo o peso espiritual recorrente, toda opressão que volta de tempos em tempos, eu coloco debaixo da autoridade do nome de Jesus. E declaro que esta vida pertence ao Senhor. Esta casa pertence ao Senhor. Esta mente pertence ao Senhor. Este futuro pertence ao Senhor. E onde a presença de Deus entra, trevas não permanecem. Onde a luz de Cristo brilha, cadeias ocultas são expostas. Onde o sangue de Jesus cobre, forças malignas perdem o direito de permanecer. Eu oro também, Pai, contra a repetição de pensamentos destrutivos. Toda voz de derrota, toda mentira de incapacidade, toda sensação de que nada vai mudar, toda palavra interna de fracasso, toda sentença emocional que faz esta pessoa acreditar que nasceu para sofrer, seja anulada agora, em nome de Jesus. Que a mente dela seja lavada, fortalecida, restaurada, que ela volte a enxergar possibilidades, que ela volte a crer, que ela volte a ter ânimo, que ela volte a sentir esperança. Porque o inimigo trabalha na repetição para cansar a alma, mas o Senhor trabalha no renovo para restaurar as forças. Pai, eu te peço, interrompe agora aquilo que vinha se repetindo. Interrompe esse padrão. Interrompe essa sequência de dor. Interrompe esse histórico de derrotas. Interrompe essa cadeia emocional. Interrompe essa trava financeira. Interrompe esse ambiente de desânimo. Interrompe esse círculo vicioso que tem sugado a paz desta pessoa. Que haja um basta espiritual hoje. Um basta vindo do céu. Um basta autorizado pela tua presença. Um basta sobre aquilo que parecia interminável. Um basta sobre o que parecia hereditário. Um basta sobre o que parecia normal. Porque aquilo que o Senhor toca, o Senhor transforma. E aquilo que o Senhor decide romper, ninguém consegue manter de pé. Meu Deus, libera sobre esta vida um novo começo. Sopra novos ventos. Abre novos caminhos. Gera novas decisões. Cura a visão espiritual desta pessoa. Dá força para ela romper com comportamentos que alimentavam o ciclo. Dá sabedoria para ela identificar armadilhas antigas. Dá coragem para dizer não ao que aprende. Dá discernimento para não voltar aos mesmos lugares, às mesmas escolhas, às mesmas conexões que mantinham essa prisão. Porque eu creio que o Senhor não apenas quebra o ciclo, mas também sustenta a pessoa em um novo caminho. Eu profetizo sobre a sua vida. Os ciclos de derrota não definirão o seu futuro. Os padrões de dor não serão a sua identidade. A repetição de fracassos não será a sua história final. O que vinha te perseguindo até aqui não terá a palavra final sobre a sua vida. Deus está entrando nos bastidores. Deus está mexendo no invisível. Deus está quebrando engrenagens espirituais que mantinham tudo girando no mesmo lugar. Deus está te tirando do círculo e te colocando em rota de avanço. Talvez você ainda não veja tudo mudando de imediato, mas no mundo espiritual, esta oração já está produzindo ruptura, e aquilo que começou no invisível vai se manifestar no visível, para a honra e glória do Senhor. Receba agora paz no seu coração. Receba agora força na sua alma.
Receba agora alívio na sua mente. Receba agora a direção para o próximo passo. Receba agora a presença de Deus entrando nas áreas cansadas da sua vida. E em nome de Jesus eu declaro: está quebrado todo ciclo repetitivo de miséria, de dor, de atraso, de opressão, de abatimento, de fracasso e de sofrimento invisível. Está quebrado, está interrompido, está vencido pelo poder do nome de Jesus. E se você crê, tome posse desta palavra com fé. Não aceite mais como normal aquilo que Deus quer quebrar. Não chame de destino aquilo que Deus quer interromper. Não se entregue ao cansaço. Continue firme. Continue orando. Continue se posicionando. Porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está abrindo caminhos. O Senhor está desfazendo laços. O Senhor está te arrancando de ciclos antigos e te conduzindo para um novo tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.